Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Minha eterna gratidão ao eterno e bondoso Deus por esta oportunidade concedida. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Reuel Bernardino, juntamente com toda a sua família. Deus abençoe também o nosso vice-presidente, nosso pastor Wesley. Deus abençoe. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Henrique Reame, que tem sido um canal de bênção na vida, não só na minha, mas na vida de milhares de pregadores nesse Brasil. Deus abençoe o senhor e toda a família. Louvo a Deus também por toda a diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor na cidade de Suzano, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a toda a comitiva também que me ajuda nesse projeto de missões na cidade de Suzano. Também quero louvar a Deus pela vida do meu pai, minha mamãe, pastor Sebastião, missionária Corsina, minha sogra, meu sogro, até da sogra eu estou lembrando. Deus abençoe também a minha esposa, cantora Andréa Rocha. Faça assim com a mão, Andréa Rocha. Muito linda, que Deus me agraciou. Quero louvar a Deus também pela vida de alguns obreiros, amigos, abnegados, servos do Senhor, que estão aqui nessa oportunidade, que estão aqui desde as 9 horas e vieram adorar a Deus e nos prestigiar. Deus abençoe o pastor Haroldo. Deus abençoe o pastor Haroldo, a sua digníssima esposa. Deus abençoe também o pastor Rodrigo Teodoro, um grande amigo. São muitos amigos. Pastor Júlio, juntamente com a pastora Márcia. Deus abençoe o pastor Davi Lima. Deus abençoe o pastor Alexandre Bernardino, pastor Jefferson, pastor Moisés, pastor Maurício, pastor Ismael, enfim a todos, pastor José e o evangelista Alexandre, enfim a todos, pastor Alex Costa que ali está, pastor Ailton. São vários amigos que aqui estão, mas na proporção da mensagem a gente vamos citando algum nome. Também a minha amiga cantora Rosilene Martins, pastor Geraldo de Ipatinga, que Deus abençoe. Também a caravana que veio de Londrina. Cadê a caravana de Londrina? Que estão aqui ainda, estão ali. Alguns dos irmãos estão ali, Deus abençoe. Caravana de Vaso, Deus abençoe. Enfim, a todos que vieram para adorar. Quantos vieram para adorar a Deus nesta manhã? Não, perguntei quem veio para adorar a Deus nesta manhã. Quantos ainda podem adorar a Deus nesta manhã? Amados, sem delonga, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escrevera o evangelista Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13, até o versículo de número 18. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escrevera o evangelista Mateus, capítulo de número 16, o versículo 13 em diante. Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Deus abençoe as minhas filhas, Leia Rocha e Lídia Rocha, que está sintonizado agora. Amém, meus irmãos? Diz no caso a palavra do bom Deus aos nossos corações. Capítulo 16, versículo de número 13. E chegando Jesus às partes
de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outro, Elias, outro, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem adorar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus? Diga pelo menos para duas pessoas, 2 ou 3 pessoas: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Quem pode falar? Quem pode falar? Quem pode falar? Sente adorando e glorificando o santo nome de Jesus. Meus amados e diletos irmãos, quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, mais precisamente no Novo Testamento, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escrevera o evangelista Mateus, entendemos que o evangelista, ele é muito preciso, ele é claro, ele é definido, quando mesmo traz-nos tais afirmações acerca da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse e ele afirma: Jesus chegou, Jesus está em Cesareia de Filipe. Ele está afirmando que Jesus chegou, Jesus está nas regiões de Cesareia de Filipe. Pelo menos 3 propósitos básicos levaram o meu Jesus, o seu Jesus, às regiões de Cesareia de Filipe. Pelo menos 3 propósitos básicos eu quero aqui descrever. Os 3 propósitos básicos. O primeiro propósito é chamado de revelação. O segundo propósito é chamado de edificação. E o terceiro e último propósito, chamado de capacitação. Revelação, edificação e capacitação. Pastor Moura, qual foi o propósito da revelação? Ele chega em Cesareia de Filipe e começa a indagar, questionar a sua comitiva ministerial a respeito da sua pessoa, e ele começa a questionar: quem diz os homens acerca do Filho do Homem? Ou seja, o que dizem os homens ao meu respeito nos bastidores? A sua comitiva começa a conjecturar. Dizem por aí que o Senhor deva ser Elias. Já ouvi dizer por aí que o Senhor deva ser Jeremias. Dizem por aí que o Senhor deva ser um dos profetas. O Senhor Jesus Cristo, ele percebe que a sua comitiva não vai chegar a um denominador comum a respeito do pensamento dos homens acerca da sua pessoa. Jesus agora, ele não quer saber, sonoplasta, o que é que pensam os homens a respeito da sua pessoa, e ele agora vai mudar a direção da pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Quando o Senhor Jesus Cristo, ele usa o pronome vós, ele está empregando a segunda pessoa no pronome no plural. Ele usa o pronome vós, vós é plural. Isto quer dizer, ele não fez uma pergunta a João,
Ele não fez a André, Ele não fez a Filipe, Ele não fez a Bartolomeu, mas Ele faz uma pergunta, uma indagação no contexto geral para a sua comitiva ministerial. Os irmãos não vão se assustar, os homens não sabiam quem era Jesus, a sua comitiva também, os seus discípulos que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus, eles também não sabiam de fato quem Jesus era. Jesus, ele vai questionar: e vós, quem dizeis quem eu sou? A sua comitiva não tem a resposta. A sua comitiva andavam com Jesus, oravam a Jesus, contemplaram milagres evidentes, feito, realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eles não conheciam a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. Em plena era chamada hoje, existem pessoas que andam com Jesus, pessoas que convivem com Jesus, pessoas que até oram em Jesus, pessoas até que falam sobre missões, pessoas que quando acordam, eles fazem menção do nome de Jesus, vão almoçar, fazem menção do nome de Jesus, mas eles não conhecem a Jesus. Como explicar essa questão, pregador? É muito fácil de conhecer alguém que conhece realmente a Jesus e quem não conhece a Jesus. São pessoas que a doença não pode se levantar, ele ou ela já disse: para mim já chega, para mim não dá, eu estou fora do barco, obra missionária nem pensar, eu tenho pavio curto, para mim já deu, para mim já era. O mar basta se levantar, as ondas assoprarem, ficarem revoltadas, ele ou ela já quer sair do barco. Como explicar essa questão, pastor Alexandre? São pessoas que andam com Jesus, mas que não conhecem a Jesus, porque quem conhece a Jesus é diferente. O mar pode se levantar, ele está no barco, ela está no barco, o vento pode assoprar, ela e ele não vai sair do barco. Se tiver alguém que conhece a Jesus aqui, jogue a mão para cima e solte um brado de glória. Quem conhece, quem conhece, quem conhece, quem conhece a Jesus aqui, quem conhece, bate no peito e diga: eu não vou sair do barco, eu não vou abrir mão, eu conheço Jesus. Quem conhece adora, quem conhece exalta, quem conhece glorifica, quem conhece a Jesus é diferente. Ele sabe que no tempo certo Jesus vai se levantar e vai realizar o milagre. Você não entendeu? Eu estou tentando lhe dizer, para você que conhece a Jesus, vai ter milagre na tua casa, vai ter providência na tua casa, vai ter providência no teu ministério. Quem conhece a Jesus, joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima. Agora põe no ombro do irmão da direita, do irmão da esquerda, diga para ele, diga para ela: eu não vou abandonar o barco, eu conheço ele, eu conheço ele, eu conheço ele. Quem conhece exalta, quem conhece glorifica, exalta o santo nome. Quem conhece ele é diferente. Quem conhece ele é diferente. Jesus, ele queria se revelar, meus irmãos. Ele queria se revelar. Ele quer se revelar. Ele querendo se revelar, a sua comitiva não consegue chegar a um denominador comum. Quem é de fato o Senhor Jesus Cristo? Tem bênção, tem providências para crente hoje aqui. Quando eu leio o livro do Apocalipse, capítulo de número 4, o versículo de número 5, está registrado que diante do trono de Deus estão ardendo-se 7 lâmpadas, nas quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus estão diante do trono de Deus, mas não existe psicologia humana, a ciência que estuda o comportamento, que vem desvendar o que quer dizer os 7 Espíritos
Espírito de Deus. Não existe filosofia humana, a ciência que estuda a ciência, que vem decifrar o que quer dizer os 7 Espíritos de Deus. Mas quando um desses pequeninos, uma dessas pequeninas começam a orar, começam a consagrar, começam a jejuar, se cumpre Mateus 11:25, quando o próprio Jesus, ele dissera: Pai, graça eu te dou, porque ocultastes as coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos teus pequeninos. Isto mostra, isto prova que o Deus dessa igreja é Deus de revelação, é Deus que revela, é Deus que mostra, é Deus que não deixa nada oculto, escondido debaixo do tapete. Ele revela, ele traz à tona e ele mostra. Deus começa a me revelar 7 espíritos, ou 7 qualidades, que quer dizer a mesma coisa. Foi aí que eu descobri que o Espírito Santo, que é Deus, ele tem esses 7 espíritos, ou 7 qualificações, 7 qualidades que arcanjos não têm, serafins não têm, querumbins não têm, anciãos não têm, capiloto não tem, jamais os homens não têm, mas o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo também tem. Quem já entendeu, já começa a glorificar, já começa a adorar. Qual é o primeiro Espírito de Deus, pastor Moura? O primeiro Espírito de Deus já aparece no livro do Gênesis, quando Moisés, ele escreve o capítulo 1, Gênesis 1:1, ele escreve no seu original, a saber no hebraico, ele escreve Bereshit bara Elohim ha-shamayim. Ele está dizendo: no princípio criou Deus os céus e também a terra. Ainda Gênesis 1:3 está dizendo, está escrito: haja luz e houve luz. Gênesis 1:6, haja firmamento e houve firmamento. Gênesis 1:9, haja porção seca e houve porção seca. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O que é que temos aqui? Um Deus que cria, um Deus que arquiteta, um Deus que projeta, um Deus que faz, um Deus que desenvolve. Eu não entendi, pregador, eu não sei como você chegou para esse congresso dos Gideões, mas precisamente nessa manhã missionária, dia 29 de abril, você entrou aqui. Eu preciso de uma providência, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma agir de Deus, eu estou em busca de uma luz no fundo do túnel. Já disseram para mim abandonar, que não tem mais jeito, já disseram para mim que não tem jeito, é um quadro irreversível, é mentira de Satanás. Você não entendeu? É mentira de Satanás, é mentira de Satanás. Tem jeito sim, tem jeito sim, porque tem jeito. Você está adiante de um Deus que é criador, de um Deus que cria, de um Deus que projeta, e que nesta manhã Ele está criando uma situação de vitória, uma situação de milagre. Ele está arquitetando. Você não entendeu, crente? Vai ter culto de ação e graça na tua casa, vai ter culto de ação e graça, vai ter culto de ação e graça, vai ter culto de ação e graça, vai ter culto de ação e graça. Quem pega pela fé, quem pega pela fé, vai ter mover, vai ter mover, vai ter mover. Deus vai salvar na tua família. Do teu lado vai sentar um teu parente, à tua direita vai sentar um teu parente. Vai ter culto de ação e graça. Quem vai pegar, 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 quem vai pegar. Levante a mão lá em cima, levante a mão lá em cima. Quem vai pegar pela fé, quem vai pegar, quem vai pegar. Urebacanduremachando. Se você pode, se tem profeta de Deus, se tem profetiza, profetize para 2 ou 3 irmãos. O que você está passando não é para sua destruição. Vai ter culto de ação e graça. Você vai dar o culto. Quem vai profetizar? Quem vai profetizar? Quem vai? Uremacando, urebaixando. Eu já estou vendo pela fé. Segundo Espírito de Deus, segundo Espírito de Deus, diz no caso que Ele é soberano. Homem de 44 anos de idade,
hoje eu ainda não vi esse Deus entrar na batalha e ele perder a parada. Eu ainda não vi, eu não conheço um outro Deus que é soberano. Eu ainda não vi homem como esse Deus, Deus como esse Deus, ele entrar na batalha e ele perder na peleja. O salmista diz, Salmo 95 e o versículo 3: porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. É um Deus que não olha para cima, é um Deus que não olha para cima, porque acima dele não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. É o Deus que é soberano, é o Deus que atua, é o Deus que toca. O terceiro e quarto Espírito de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele escreve carta à igreja de Coríntios, ele diz: todas quantas promessas é de Deus, tem dele o sim e por ele o amém. O que é que Paulo está dizendo? O Paulo está dizendo que o Deus dessa igreja, ele é fiel, ele é fiel. Se ele é fiel, ele também é verdadeiro. Se ele prometeu que ele vai mudar a história, se ele prometeu que vai ter mudança, pode hastear as bandeiras, pode levantar a bandeira, porque um novo tempo está chegando. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem toma posse? Quem pega pela fé? Quem pega pela fé? Uremacando, uremachando. Levante a mão comigo, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Dê um brado de glória agora, dê um brado de vitória, dê um brado de vitória, dê um brado de glória, um brado de glória, um brado. Para finalizar essa parte, quinto, sexto e sétimo Espírito de Deus. O nosso pregador já nos antecederam, ele dissera que Deus é onisciente, que Deus é onipotente. O que é um Deus que é onisciente? É um Deus que vê todas as coisas, é um Deus que enxerga todas as coisas. Ele viu quando você entrou aqui, ele viu quando você adentrou aqui e você assentou na sua cadeira. Ele viu quando você sentou e você disse: Deus, eu preciso de uma providência, fale comigo. Ninguém ouviu, ninguém viu, mas ele viu dentro de você quando você falou. E ele já está dizendo: eu já me levantei do trono em favor da sua vida, eu já liberei o milagre. Quem vai pegar pela fé? É um Deus que é onisciente. O que é um Deus onipotente? É um Deus que não tomba, é um Deus que não enverga. Ele tem a sua onipotência, ele é poderoso, ele tem todo o poder. Sabendo disso, quando o salmista escreve o Salmo de número 91, ele diz: no caso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar, vai repousar, vai triunfar. Se você estiver na sombra do Onipotente, você está em paz, pode repousar, pode descansar. Por que, pregador? Porque está escrito que ele até mesmo te livrará do Lázaro, do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo, broquel. Não precisa temer espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 pode até cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque o mal não te toca, o mal não te toca, o mal não te toca. Só vai adorar agora quem quer adorar, só vai adorar quem vem para adorar. Na tua casa o mal não toca, no teu ministério o mal não toca, na tua família o mal não toca. Quem vai dizer, quem vai decretar, quem vai profetizar, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Dá um brado de glória, dá um brado de vitória, dá um brado de... Sétimo é o último Espírito de Deus. Eu tenho essa volta para chegar no sétimo Espírito de Deus. Sétimo Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele é onipresente. O que é um Deus onipresente?
é um Deus que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente nesse instante, o Espírito Santo, que é Deus, Ele está agora, meus irmãos, lá nos Estados Unidos da América. Neste exato momento, Ele está tocando, está atuando, está trabalhando e Ele está operando. O mesmo Espírito Santo agora, Ele está no continente africano, tocando, trabalhando, estudando e dando glória. Aleluia! O mesmo Espírito Santo, que é também a Deus, agora Ele está no continente asiático, tocando, trabalhando, libertando e levantando. O mesmo Espírito Santo, Ele está aqui no Brasil, Ele está tocando, Ele está atuando. Ele está agora no estado de São Paulo, com as minhas 2 filhas, trabalhando, cuidando, tocando e movimentando. O mesmo Espírito Santo, Ele está no estado do Rio de Janeiro, tocando, agindo, trabalhando e manifestando o teu poder. O mesmo Espírito Santo está também agora no estado do Maranhão, no estado do Pará, em Tocantins, tocando, libertando e trabalhando. Mas o mesmo Espírito Santo, Ele também está na sua casa agora, na sua casa agora, trabalhando, agindo, tocando e liberando milagre. Mas o mesmo Espírito Santo está em Santa Catarina, no estado de Camboriú, no pavilhão dos Gideões, trabalhando, tocando, libertando, remachando. Quanto sente a glória dele, quanto sente a glória dele, joga a mão para cima, dê 3 brados de glória, 3 brados de glória, 3 brados de vitória. Mão de profeta lá em cima, mão de profeta lá em cima, mão de profeta lá em cima, vamos lá, dedo de profeta lá em cima, dedo de profeta lá em cima, dedo de profeta lá em cima, na autoridade do Espírito Santo de Deus, para aqueles que ainda não almoçaram como eu, que está ainda no propósito com Deus ainda, aqueles que ainda não almoçaram ainda, não almoçou ainda, para aqueles que também já almoçaram, mas que têm a autoridade de Deus, mão de profeta lá em cima, mão de profeta lá em cima, profetiza agora para 2 ou 3 pessoas. Ele está aqui, mas Ele está na sua cidade, na tua casa, e Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, vamos lá, Ele está trabalhando. Quem vai profetizar? Quem vai profetizar? Quem vai profetizar? Quem vai profetizar? Eu vejo agora, deixa eu correr que meu tempo já foi embora. Eu vejo agora o Espírito Santo, que é Deus. Eu vejo o Pai agora vai enviar o Espírito Santo, ainda que não era a sua era da sua manifestação, ainda que Ele sempre manifestou. E Ele vai vir na terra, Ele vai participar daquela reunião ministerial, e Ele vai dizer a Pedro: esse daí não é Elias não, mas esse é maior do que Elias. Esse não é Jeremias, ele é maior do que Jeremias. Esse não é João Batista, ele é maior do que João Batista. E vós, quem diz aí quem eu sou? Aí Ele vai revelar: Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. Já era para ter adorado. Eu estou falando do Cristo, eu estou falando do Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que me chama a atenção, viajando por esse Brasil, de um lado para o outro, em todos os estados que eu chego, eu faço questão de perguntar e de indagar: quem é que manda nesse estado? Quem é que cura aqui? Quem é que trabalha aqui? Pastor Moura, aqui quem trabalha ainda é o Cristo, aqui quem batiza ainda é o Cristo, aqui quem toca ainda é o Cristo. Quem é que manda na tua vida? Se é o Cristo, adora. Se é o Cristo, adora. Quem veio para adorar o Cristo, quem veio para adorar o Cristo, adora. Ai do céu. Permita-me por favor, permita-me por favor, permita-me por favor. Vem aqui o senhor, por gentileza, vem aqui por favor. Parece que vejo, meus irmãos,
no meio do colégio apostólico, vai começar agora uma reunião agora. Jesus vai mudar a direção da pergunta agora, pastor Júlio. Parece que vejo, ele vai começar a dialogar com o irmão Pedro. Isso está na Bíblia, isso aqui é Bíblia, viu? Ele vai dialogar com o irmão Pedro. Parece que vejo uma crença minha, chamada de conjectura. Todas as vezes que ele ia referir ao irmão Pedro, ele usava o indicador. E quando ele referia-se a si próprio, pastor Moisés, ele vai usar o polegar, porque eu estou na primeira pessoa e ele na segunda pessoa. Jesus vai começar uma reunião rapidinha, no meio do colégio apostólico. Bem-aventurado és tu, Simão Bajona, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Quem está edificado adora, quem está edificado adora, quem está edificado adora, quem está edificado, alicerçado, adore. É por isso, pastor Henrique, que eu não acredito nesta conversa, pastor Alexandre, que Gideões vai acabar. Gideões não acaba, porque foi Deus quem levantou. Se foi o homem que levantou, vai acabar, mas se foi Deus, não vai prevalecer. Quem vai adorar, 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 foi Deus quem levantou a igreja de Jesus. Quem levantou foi Ele. A igreja de Jesus foi Ele que estruturou. A sua família está protegida, a sua família está assegurada. Ela tem um dono, ela tem um dono, ela tem um dono, e o dono é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Quem pega pela fé, quem pega pela fé, é Jesus. Primeiro no caso, ele se revela. Depois ele vai edificar. Depois que ele edifica a sua igreja, agora ele vai capacitar. E agora eu vou terminar. Ele vai capacitar a sua igreja. Diz no caso o Dr. Lucas, quando escreve o Atos dos Apóstolos, no caso até mesmo escrevendo o Evangelho de Jesus de Lucas, e também escreve o Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Ele diz no caso que Jesus, após no caso ressuscitar, ter permanecido na terra por um espaço de 40 dias, antes de ascender o céu, de regressar ao céu, após a sua ressurreição, ele chama a sua comitiva ministerial e disse à sua comitiva: não ausentei de Jerusalém, não ausentei de Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido do meu poder. Porque na verdade João havia batizado com água, mas a sua comitiva e posteriormente a igreja, o projeto de missões, seria batizado com fogo e com o Espírito Santo. Você não entendeu? Se não já tinha dado glória. Tem crente pentecostal aqui, dá um brado de glória, dá um brado de glória, com e com o Espírito Santo, com fogo e Espírito Santo. Para quê, pastor Moura? Para fazer a diferença. Atos capítulo de número 2 diz no caso, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, cheio pastor Maurício, cheio pastor Jairo, do Espírito Santo, para fazer a diferença. Ser cheio para quê, pastor Moura? Ser cheio aonde a comitiva de Jesus passasse, eles haveriam de fazer a diferença, eles seriam capacitados para fazer a diferença. Vocês estão achando, meus irmãos, que credencial expulsa demônio? Não expulsa não. Vocês estão achando estudar nas melhores escolas. Não tenho nada contra, tive o privilégio de estudar um pouquinho de grego, de hebraico na USP de São Paulo, mas isso não resolve muita coisa não. Isso são acessórios que vão auxiliar o nosso ministério. Mas Jesus, ele falou de algo que está
estava acima dos acessórios. E diz no caso a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo de número 3, eram 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Pedro e João, eles vão subindo aos templos. Eles tinham um costume de orar. Coisa linda é a gente não abrir mão da oração. Coisa linda, meus irmãos, é não abrir mão dos princípios da igreja. Eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico, Assembleia de Deus. Não caí de paraquedas no evangelho, não, meus irmãos. Eu tive um privilégio de nascer de berço. Não tive o desprivilégio e nem quero ter de ter conhecido o mundo, não. Nasci santo, vou subir santo para a glória do Deus que fez os céus e também a terra. A Bíblia diz que 3 horas da tarde eles estão indo orar no templo. De repente eles encontram um coxo. Diga comigo, um coxo. Mais alto, um coxo. Esse coxo não tinha mais perspectiva de cura. Esse coxo, pastor Moisés, não tinha mais, pastor Valdir, perspectiva de milagre. Ele não tinha mais perspectiva de cura e nem perspectiva de milagre. Diz no caso a Bíblia que Pedro e João vai em direção a eles, e eles agora vêm. Eu já vou finalizar. Ele vem agora, encontro agora. Até ele está parado ali, e Pedro e João vai de encontro a ele, e de repente ele estende as mãos e ele pede uma esmola. A Bíblia diz que Pedro, olhando para ele, olha para João e vai dizer aquele coxo: nós não temos, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas isso eu tenho. Isso a igreja brasileira ainda tem. Não, você não entendeu. A igreja brasileira ainda tem. Os pregadores que pregam nos Gideões, querendo ou não, eles ainda têm. A igreja que cultua nos Gideões, que vem no pavilhão na manhã missionária, ainda tem. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem tem adora, quem tem levanta a mão para adorar, quem não tem levanta a mão para receber. Todos de pé adorando, com a permissão do pastor Henrique. Todos de pé adorando. Quem tem adora, quem tem exalta, quem tem glorifica, quem tem magnifica, quem tem adora, adore. Levante a mão comigo, levante a mão por um minuto, levante a mão. Eu vou contar até 3, sonoplasta. Quando eu disser 3, o Senhor vai soltar o CD da cantora. Eu tenho mais 1 minuto, já zerou o meu tempo. Uremacando, eu vou contar até 3. Dá tempo de eu orar ainda, pastor? 2 minutos, dá tempo de orar? Dá tempo de orar? Eu quero orar por você. Você que pode, eu tenho 1 minuto. Sai do seu lugar correndo. Pastor Moura, eu tenho uma causa na justiça. Sai do seu lugar correndo. Pastor Moura, eu estava enfermo. Sai do seu lugar correndo. Pastor Moura, eu quero fazer a diferença para ganhar alma para Jesus. Sai do seu lugar correndo. Pastor Moura, eu preciso de uma providência de Deus. É para quem precisa. Sai do seu lugar correndo e já vem adorando. Pastor Moura, em 2017 eu vou ganhar muitas almas para Jesus. Sai do seu lugar correndo e já vem adorando. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua igreja está clamando, a tua igreja está te adorando.